Olá para você que é de Manaus, do Amazonas ou de qualquer lugar desse Brasilzão. Esse aqui é o Seu Bom Doutor Podcast, um lugar reservado para falar de gestão, marketing e vendas aplicados à odontologia. Sempre trazendo os especialistas para falar com você sobre suas carreiras e sobre o que fizeram eles alavancarem o sucesso de suas carreiras. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o professor Naildo, que é coordenador do curso de odontologia na Universidade Newton Lins, aqui em Manaus. Foi formado pela Universidade Estadual aqui do Amazonas. Professor, é uma honra ter você aqui. Faça suas considerações iniciais para os nossos espectadores. Antes de mais nada, doutor Paulo, grande prazer, uma grande honra estar aqui, ter sido convidado para bater esse bate-papo sobre odontologia. Enquanto professor e enquanto dentista, poucas coisas me dão mais prazer do que estar discutindo com os colegas sobre os rumos da odontologia e orientar os alunos e todos os colegas que possam usufruir de qualquer bate-papo sobre esse tipo de orientação. Eu sou Naildo Aguiar Cordeiro, sou formado em odontologia pela Universidade Estadual do Amazonas, sou especialista em endodontia, eu gosto de fazer canal, isso, pela ABCD Seção Amazonas, com o finado professor Chiesa, e construí minha carreira depois de especialista na docência. Me descobri professor, fui para a docência, comecei dando aula na Newton Lins e depois tive a oportunidade de assumir a coordenação, onde estou até hoje. Maravilha, professor. A gente vinha conversando aqui nos bastidores a respeito de várias coisas e uma delas que me chamou muita atenção foi com relação à sua fala a respeito dos profissionais que estão ali acabando de se formar, né, na universidade, estão meio ali perdidos, né? E existem vários rumos, né? Vários rumos. Eu lembro que quando eu era acadêmico, uma vontade que eu tinha muito grande era ir para o Exército, né? Só que, como tudo na vida, coisas acontecem pelo meio do caminho, e naquela época eu acabei ingressando numa clínica popular aqui em Manaus, fiquei lá por 10 meses, e a gente vinha conversando sobre isso. Eu achei muito interessante o posicionamento do senhor com relação a isso aí. E queria que você explicasse um pouquinho para os nossos espectadores como foi a sua trajetória na odontologia desde a universidade. Bora lá. Falando da minha trajetória, então, realmente, depois de formado, tive a oportunidade de trabalhar no consultório. Meu pai queria abrir consultório, tinha uma condição, tentamos abrir consultório. Foi um fracasso retumbante. Mas, por uma outra situação que a gente estava conversando, eu não sou gestor. Eu não era empresário, eu me formei dentista. Eu não estava preparado para assumir uma empresa, eu não fazia ideia de que um consultório era uma empresa. E a gente pode entrar nesse papo daqui a pouquinho para a gente voltar. Mas, assumindo a questão da POP, ainda continuo trabalhando nos consultórios, ver outras realidades. E aí, voltando para o tópico que a gente estava, poxa, é muito normal você se forma, muita gente está inseguro. Nossa, e agora? É a pergunta que eu faço para professor, e agora o que eu faço? A gente não sabe o que fazer realmente. A gente se formou, eu era estudante, tinha meta para bater, tinha que pegar nota, mas agora eu tenho um boleto para pagar. Tem que assumir as responsabilidades. E agora você vai procurar emprego. E eu vou fazer o quê, professor? Eu me especializo, eu melhoro, eu vou para o mestrado, vou para a especialização, monto consultório, o que eu faço? O que eu converso com meus alunos? Eu sempre aconselho, se você já não tem um plano, se você não sabe, comece a trabalhar. Ah, professor, mas é uma POP. Não tem problema nenhum. Eu acho que a POP é um início. Concordo. A POP, você vai vislumbrar certas situações que você nunca teria visto na faculdade. Você vai, professor, mas a POP diz que faz muita coisa errada. Não aí faça. A POP vai pedir, você vai dizer sim ou não. Mas você começa na POP, como você, vou ficar um ano na POP, um ano e meio, até você ver o que você gosta. O que eu falo com meus alunos? Mas vai pra POP, na POP você vai ter volume de produção, e aí você vê o que você gosta de fazer. Nossa, quando tem restauração, é o melhor momento da semana. Então, quando investe em restauração, não. É clareamento, é canal, é extração. Descobre o que você gosta de fazer. A pessoa não gosta de nada do que tem na POP, então você quer orto, quer implante, você quer uma coisa diferente. É uma especialização mais focada.
Então, eu acho muito importante o aluno ter essa oportunidade de, em qualquer consultório, para ele se achar. Porque muitas vezes a gente se forma e a gente não sabe o que a gente quer. Eu tenho colegas que acabaram de sair da odontologia também. Não é que eles se desiludiram, é que eles realmente não era o que eles queriam. E eu tive colegas também que não conseguiram se contrair, e esse é o maior medo que eu tenho para todos os meus alunos, que eles se desiludam com a odontologia. Porque hoje eu sou um apaixonado, mas eu já fui muito perdido também. Cara, é muito ruim você estar num lugar que você não sabe se você pertence. Você fica frustrado, você fica triste, você fica desgostoso. E realmente é o tipo de situação que eu não desejo para nenhum dos meus alunos. E acho que a gente dividiu alguns professores. Eu lembro que na graduação era muito legal quando o professor via com uma coisa diferente para você. Na minha época, poxa, um pingo de fibra de vidro, nossa, via com uma coisa diferente que você se sentia diferenciado. Você fala, cara, não é todo mundo que sabe fazer isso daqui. Então é muito legal quando o aluno consegue sair da faculdade com certa segurança e ele consegue se inserir no mercado de trabalho. E daí para frente ele só progride. E é isso realmente que a gente espera para todos os colegas, para todos os alunos. Eu imagino, professor, que o senhor, como um educador, se preocupa muito com isso. Eu acredito veementemente nisso, porque eu lembro que na minha época eu tinha um professor chamado professor Marinaldo, que ele dava muita orientação para a gente com relação a isso, né? A vida após a faculdade, né? E eu lembro que eu cheguei a visitar o consultório do professor Marinaldo na época, e ele me deu uns toques com relação a isso. E na época ele era o coordenador do nosso curso, diga-se de passagem. Um abraço, professor Marinaldo aí. E assim, é importante essa informação que você me passou, que você já saiu da faculdade e já abriu direto um consultório na época. Isso. Nem todo mundo tem essa condição, né? Na minha época, eu lembro, professor, que eu tinha essa vontade, né? Então, assim, o meu pai, às duras penas, conseguiu pagar a minha universidade, uma universidade particular, e sou muito grato ao meu pai, é óbvio por isso, mas na época eu quero montar um consultório, eu terminei a faculdade, quero um consultório. E naquela época ele estava sem condições de me ajudar. E isso me empurrou para dentro de uma clínica popular. Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu aprendi muita coisa, como você inclusive comentou, velocidade, quantidade de procedimentos. Então eu costumo brincar que eu fiz mais extração, mais exodontia, né, em um dia do que fiz na faculdade inteira. E isso me levou a ter mais conhecimento. E quando eu abri o meu primeiro consultório, 11 meses depois, em sociedade com uma colega, eu já tinha aquele conhecimento da popular. Mas aí também entra um problema. Entra um pequeno problema, que muita coisa que você aprende na popular só serve para popular. Algumas ações, algumas formas de você lidar com o próprio consultório, com a gestão mesmo do consultório. E hoje eu tenho essa visão, né? E muitos alunos que hoje estão aí trabalhando na clínica popular, que pretendem montar o seu próprio consultório, porque eu tenho certeza que quase todo mundo que vira cirurgião dentista pretende montar o seu próprio consultório. E é muito interessante essa tua visão, e eu concordo plenamente com ela. Mas me conta aqui, professor, você é especialista em endodontia. É uma área que eu me encontrei, viu? Eu me encontrei. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer dentro do meu consultório. De verdade mesmo. É rentável, tá? Aqui a gente vai falar de marketing, gestão e vendas. Vamos falar da parte financeira. Então, se tem uma coisa que é rentável no seu consultório, é endodontia, viu, aluno? Então, eu estava conversando aqui nos bastidores com o professor, comentei para ele que na época eu tive uma professora, Luciana Abreu, que ela era muito de cobrar. Então, assim, eu aprendi bastante endodontia e isso me ajudou muito na minha clínica, viu? Ah, com certeza. A gente sempre busca, durante o trajeto da graduação, botar o aluno para fazer tudo aquilo que é básico, tudo aquilo que é da clínica geral. A gente busca que o aluno saia com segurança para ele poder fazer o escopo. Tu deve lembrar que quando tu é formado, quando tu entrou na clínica da popular, tu não escolhia o que tu ia fazer. Tu fazia, não gosto de fazer tal coisa. Você faz o que aparece. Eu até brinco com meus alunos, se o cara furar o pneu na frente do consultório, fala, opa, eu ajudo. Tem que consertar. Eu sei trocar. Então, assim, a gente não pode escolher muito. Depois que você se especializa, que você está inserido no mercado, você começa, isso aqui não, vou passar esse paciente embaixo. Começa a se encontrar, né? Quando tu começou a encaminhar paciente, tu já estava com um certo nível. A gente começa a encaminhar, eu não vou fazer essa restauração, eu não gosto muito disso, vou mandar para fulano faz melhor. Mas até chegar lá, você tem que caminhar muito. Então eu não vou lá porque não gosto de canal. Isso é para depois que você estiver mais inserido no mercado. No primeiro momento você tem que fazer tudo. E até porque muitas vezes quando a gente se forma, a gente
gente não sabe bem o que a gente gosta. A gente pensa que gosta de tal coisa. Depois acaba se descobrindo em outra área. Eu mesmo, quando fiz na graduação, eu queria ser bucomaxilofacial. E aí depois tudo desandou, todo mundo, né? Quer estar dentro do hospital e tal. E acabou que depois aquilo saiu da minha cabeça, né? Eu fui para dentro da clínica popular, a minha mente se abriu, né? Então, assim, é um conhecimento que realmente eu aconselho todo mundo que se forma a trabalhar em uma clínica já em andamento. Eu sei que muita gente que trabalha que estuda numa universidade, principalmente como a Newton Lins, que é uma universidade particular, muitas vezes o pai tem condição já de terminou a faculdade, abre um consultório. Meu amigo, se você fizer isso, você vai quebrar. Dificilmente você não vai quebrar, a não ser que o seu pai vá arcar com também os custos do seu consultório. Mas assim, você não vai ter conhecimento sobre gestão, e o consultório da gente, ele nada mais é do que uma pequena empresa, né? Pequena ou grande, mas é uma empresa. Então você tem que saber gerir, você tem que saber fazer marketing, você tem que saber se vender, né? E vender o seu serviço. Senão muita gente faz o quê, professor? Termina a graduação, faz especialização em endo. Aí não tem endo para fazer. E aí faz o quê? Vou resolver minha vida. Vou fazer agora uma especialização em orto. Aí não tem orto para ele fazer no consultório. Aí agora ele vai resolver. Ele vai fazer uma especialização em implante. E também não tem implante para ele fazer. Então eu conheço muita gente assim, que vai fazendo uma especialização atrás da outra, tentando buscar o crescimento profissional, tentando buscar o crescimento financeiro mesmo, né? Melhorar a situação financeira, e não é bem por aí, né? Você que já teve toda essa trajetória, quantos anos já, professor? Olha, de 2008 pra cá. Essa pergunta tem que rolar, tem que rolar. 17, 18 anos. 17, 18 anos. Já dá para ter, você que chegou, hoje você está no nível, vamos lá, vamos puxar aquela saída, você está no nível invejável, né? Um cara que é coordenador de um curso de uma universidade tão importante como é a Newton Lins em Manaus, né? A gente sabe o peso que isso tem. Mas toda essa trajetória teve, obviamente, né, vários percalços, né? Várias barreiras. Sim, claro. Puxando do gancho que você me deu, me formei, e agora? Como você falou, poxa, vou abrir um consultório, a não ser que realmente você tenha um tino comercial, que você seja você já é empresário quando estou na universidade, você já tem experiência no negócio, ou você tem uma família que tem uma clínica. Acontece também, é verdade. Você vai ocupar só uma cadeira da clínica, aí até dá certo. Aí. Então, professor, o senhor desaconselha abrir consultório? Não, eu só não aconselho que você meta a cara sem saber onde está batendo o pé. O que acontece? Como eu estava comentando, o consultório é uma empresa. Eu quero abrir um mercadinho. Você não abre a porta da sua casa e põe lá um monte de produto numa prateleira. Você tem que ter permissão da prefeitura, você tem que ter permissão do Corpo de Bombeiros, você tem que ter permissão da Anvisa, você tem que ter um monte de permissão do CRO. Você vai clinicar de manhã, de tarde, de noite, de segunda a sábado? Então você vai alugar cadeira, você vai fazer parceria, vai ser clínica, vai ser consultório, tudo isso tem diferença. Então o empresário sabe, clínica, consultório, vai ser parceria, vai ser vários dentistas. Como que você vai fazer? E o paciente eu vou tirar de onde? Você vai atender plano, vai atender convênio, você vai atender só particular? Como que você vai fazer? Todas essas questões, muitas vezes, não são abordadas, não dá tempo de abordar na graduação. Não. Então você tem que se inserir no mercado, como eu estava falando. Poxa, é interessante você já entrar numa clínica que funciona para você saber ter o know-how de como movimentar uma clínica. Mas é a clínica popular, que é a clínica mais basiquinha. Professor, eu acho interessante, eu acho importante o aluno conhecer para você ver como é que funciona o esquema de uma recepção, agendamento de consulta, relação com o paciente, como é que a atendente chama o paciente, como é que faz agendamento, como é que você fideliza e capitaliza o paciente. Na época da graduação, eu acho que você deve ter pego também, porque todos os professores falavam mal de plano e convênio. Não se submetam aos convênios, não se submetam aos planos. Tinha alguns aí, eu tinha alguns que falavam muito isso, né? E eu tive a sorte de te falar, Naildo, na verdade, colegas formados, que depois eu comecei a entrar, Naildo, eu também concordo que o plano paga bem, mas o plano me traz paciente particular, porque eu atendo uma pessoa pelo plano, mas a mãe dele não está no plano, a esposa não está no plano, o filho não está no plano. Então acaba rotacionando, né, o consultório, né? E é uma coisa que eu falo, Naildo, eu não faço tudo pelo plano, eu faço algumas coisas pelo plano e tem serviços que eu vendo fora do plano do paciente. Então até isso você tem que saber como levar. E esse gingado com o público, você só pega realmente apanhando, metendo a cara e vivendo a odontologia.
conversando com colegas, trocando experiência. Essa experiência que você está tendo aqui de fazer o podcast para comunicar aos colegas, eu acho uma iniciativa fantástica, porque ainda hoje a odontologia é muito isolada, a gente fica muito enfurnado no nosso cantinho, é difícil a gente ter esse convívio. A odontologia ainda é muito solitária e eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que falta um pouco de corporativismo da odontologia. Eu ia entrar nesse mérito aqui com você, professor. A gente vê, por exemplo, o CRM é um conselho muito forte, né? Os médicos respeitam muito, a gente percebe que os médicos eles são mais unidos. O que você acha, na sua concepção, que está faltando para a odontologia também ter isso? Por exemplo, eu aqui como cirurgião dentista, dono de clínicas, estou vindo aqui abrir um podcast para ensinar outros dentistas a como fazer igual, né? A como ser bem sucedido, como no final do mês sobrar caixa para você realizar os seus sonhos, comprar um carro novo, ter sua casa. Isso acho que da minha parte eu até acho uma atitude legal. Mas o que está faltando como um todo na sua concepção para a gente chegar a esse momento de união? Vamos falar aquela palavrinha que eu acho que você já deve ter ouvido na sua carreira: desprostituir a odontologia. O que acontece? E aí eu vou dar a minha visão, né? Claro. O que eu enxergo. Você não vê, por exemplo, se um cirurgião plástico, um médico, comete uma iatrogenia e dá um erro, deixou um hematoma, deixou uma cicatriz no paciente. A paciente vai em outro médico não vai desqualificar o primeiro médico, ele vai falar: eu posso consertar, então podemos fazer tal coisa. Na odontologia, eu não sei se o doutor já teve essa experiência, eu falo porque eu já tive. Tem muito de você falar: o cara fez um desserviço para você, o cara estragou o seu dente, você vai perdendo dente por causa do fulano. Tem colegas que jogam o trabalho do outro para baixo para poder se vender. Para se promover, né? Para se autopromover em cima. Eu acho que não precisa fazer isso. Eu concordo plenamente com a sua visão. Os médicos se blindam. Os médicos, eles não competem, eles competem entre si, mas não com os outros. Eles não guerriam, né? Eles não guerriam. Eu não sei porque a gente tem muito dentista e a gente vive isolado, mas o dentista fala: não vai, fulano vai fazer por X, eu faço por X menos 10 para ti. A gente se prostitui, como eu estava falando mais cedo. Uma autoprostituição, né? É uma escolha, Fulano ali da esquina faz a prótese por R$500, eu faço 300 para ti, vem comigo. Tá entendendo? A gente está nesse combate, eu acho que não precisa ser assim. Você não precisa desqualificar ninguém para vender seu serviço. Se o serviço é bom, ele se vende sozinho. É uma coisa que eu bato muito na tecla, é exatamente isso que você falou. Quando você faz um bom trabalho, o dinheiro te procura. Você não precisa correr desesperadamente atrás do dinheiro. Então, uma dica que você já deu, a gente vai reforçar aqui, seja bom naquilo que você faz. Faz com carinho. Meu pai, uma vez ele falou uma coisa para mim ainda no início da minha carreira, quando eu fui trabalhar num dentista popular, inclusive, ele falou uma coisa para mim que ficou para o resto da minha vida. Aquilo ficou na cabeça. Ele falou: faça o procedimento como se você estivesse fazendo para mim ou para sua mãe. Com carinho, com dedicação. E eu levei isso pro resto da minha vida, cara. Toda vez que eu tô... A gente sabe, a gente tá aqui para falar sobre realidade. A gente tá aqui para falar sobre o dia a dia. Às vezes, brigou em casa, tá com um problema, tá com uma dívida, chega no trabalho e desconta aquilo, às vezes, no próprio paciente, que inclusive está pagando ele para fazer um serviço. Vou fazer de qualquer jeito, eu tô com... E não pode ser assim, né? Porque é exatamente essas pequenas atitudes que vão fazendo o seu caixa diminuir, porque aquele paciente ele já não vai mais te indicar, porque tu não fez um bom trabalho, porque tu não atendeu bem o teu paciente. Então, assim, isso é muito importante a gente frisar aqui também para essa galera, porque a gente vê muita coisa errada acontecendo no meio da odontologia, não é verdade? E a gente está aqui exatamente para dar os caminhos para a coisa certa ser feita. E eu gostei muito dessa tua posição com relação a isso. Agradeço, Paulo. Inclusive, eu estava conversando com os alunos essa semana ainda. Tem situações que, de repente, é melhor você desmarcar o paciente. Se você não está num bom momento, se você não está com a cabeça no lugar, se você está com pressa. O meu professor da especialização, que inclusive é o Dr. Hélio Pereira, autor do livro Biologia e Técnica, ele falava que endodontista não é atleta. Nós não estamos correndo uma maratona. Não é para fazer, tenho que fazer o canal em 20 minutos. Não existe isso. Você vai fazer o canal no tempo que for necessário. Você está levando 3 horas agora? Mas amanhã vai ser em 2 horas, depois vai ser em 1 hora. Em um momento, a rapidez chega. Só que você não pode fazer com pressa. Quando a gente faz com pressa, a gente se sujeitar erros. E eu estava justamente falando que, poxa, você fazer correndo, você fazer com pressa, você vai acabar esquecendo, pulando uma etapa do tratamento e aí você vai prejudicar seu paciente. É verdade. Eu acho que
tudo na nossa vida é uma evolução, né? Inclusive o pensamento. Você pensar de maneira correta, coerente, leva tempo, né? Então, quem que nunca fez isso? Quem que nunca, né, já fez alguma coisa assim mais rapidinho? Porque lá na recepção já tem um outro paciente aguardando. E leva tempo para você ter essa cabeça, esse conhecimento, né? E assim, é uma coisa que é muito importante para você manter a qualidade, né? É você ter tempo. É óbvio, você vai poder fazer uma endodontia, tem dente que é mais fácil, não é verdade? E tem dente que é mais complicado. Então, tem que saber respeitar o tempo do procedimento, né? Porque isso vai afetar na qualidade e, consequentemente, vai afetar no caixa da tua empresa, do teu consultório, não é? Sim. Aí, como eu estava falando, então aí o professor é para levar 3 horas para fazer uma restauração. Aí é que a gente falou, você ir para uma clínica mais movimentada, você aprende a trabalhar rápido, sem você perder a sua qualidade, você aprende a ter mão. O que eu estou falando é para você respeitar o seu momento. A gente estava falando, por exemplo, que tudo é uma curva. A famosa curva de aprendizagem, né? Que leva. Eu costumo dizer que a curva de aprendizado leva tempo, mas você consegue achatar um pouquinho ela quando você busca mais conhecimento em todas as áreas, né? Aquilo que a gente vinha falando. Às vezes, buscar conhecimento só dentro da odontologia, às vezes não é o caminho. Às vezes você buscar um conhecimento sobre gestão, sobre marketing, sobre como se vender melhor, como se promover melhor, para você se alavancar. Claro. Acho que, na verdade, não só qualquer coisa na vida, você trazer, enxergar a odontologia, fazer analogia. Eu trabalho muito com analogia. Então, brincando com os alunos, por exemplo, eu explicar uma coisa, ou analogia de lavar louça, de cozinhar, de fazer várias coisas, porque tá tudo ligado. Tudo é uma mente demanda. Você não pode apressar o feijão pro feijão cozinhar amarrado. As pessoas entendem melhor quando a gente usa analogia. Eu, inclusive, nas minhas avaliações, eu uso demais analogia, demais. Às vezes a gente fica, meu Deus, do que eu tinha que falar de lavar louça, por exemplo. Mas a gente dá essas, às vezes até, assim, professor, eu aprendi inclusive na universidade ainda, com o toque dos meus professores, que a gente tem que falar a linguagem do paciente. Então, você vai pegar um paciente, não importa se você trabalha até numa clínica popular, acontece, viu? Chega uma pessoa com um nível de conhecimento melhor, né? Já com um palavreado mais refinado, e você tem que saber se comunicar com aquela pessoa. Quando você pega uma pessoa que tem um palavreado já né, mais rústico, você também tem que saber se comunicar. Porque muitas vezes, eu percebo muito, professor, paciente chegando no meu consultório, vindo de outros consultórios, tentando explicar alguma coisa que o outro dentista já explicou para ele várias vezes do que está acontecendo e ele não sabe nadinha do que ele está falando. E aí eu acho que entra muito legal a questão da analogia. Isso faz o paciente entender com mais facilidade. Sim, eu acho imprescindível o paciente. Imagine você como paciente, seu médico vai fazer um procedimento e você não sabe do que ele está falando. Você iria permitir, o médico vai fazer uma coisa minha, eu não sei muito bem o que é, mas eu vou pagar mesmo assim. Eu acho que você tem que dar essa lucidez para o seu paciente. Vou fazer o canal, explica para ele o que é o canal e por que ele tem que fazer o canal. Não é só falar, tem que fazer canal, é X e paga. Não, o paciente tem que escolher, ele tem que entender o que é o canal, o que é a restauração, o que é o clareamento, por que tem que ser nessa técnica, por que não pode ser de outra técnica. Se você não estiver alcançando o paciente, aí você tem que buscar o linguajar do paciente. Como você estava falando, Paulo, tem gente que tem um nível mais elevado, você pode usar um vocabulário mais técnico, de repente estar com um médico ou com outro colega dentista que sabe o que você está falando, mas se você estiver falando com o seu João ali da esquina, você vai falar canal, ele não sabe o que é canal, ele não sabe o que é polpa dentária, ele vai pensar que é polpa de fruta. Vai ficar, inclusive, pensando em polpa de alguma coisa, né? Ele não faz a menor noção. Explicar que o dente tem um furinho, que tem um tutano dentro do dentinho. O paciente tem que entender o que é que ele está fazendo. Por que tem que fazer? Mas não dói, doutor. Por que eu tenho que mexer? Ele tem que entender por que ele vai deixar aquele dedo que dá, vai fazer mal. Qual é o prejuízo que traz para ele? Esse tipo de situação você tem que saber explicar para o paciente. Tem uma frase dessa de sabedoria de internet que eu acho muito interessante. Que se você não consegue explicar alguma coisa de uma forma tão simples que uma criança possa entender, é porque você também não entende. Verdade. A internet nos ensina muitas coisas hoje em dia, né? E essa frase eu já ouvi também e eu concordo plenamente, né? A comunicação é uma das coisas mais importantes dentro do consultório, né? Aquele momento que você está frente a frente com o paciente ali, você tem que fazer ele comprar a sua ideia, o seu tratamento. Tem uma frase minha, professor, que eu falo o seguinte: a nossa função como cirurgião dentista é fazer o paciente fazer aquilo que é certo e não aquilo que ele quer.
quer. Porque muitas vezes o paciente, ele chega no consultório e já chega decidido. Ele, às vezes, já fez uma avaliação num dentista que não conseguiu explicar muito bem, já foi no postinho de saúde, já tomou várias atitudes. Aí ele chega no seu consultório lá e foi, eu quero tirar o meu dente. Aí entra a conversa, aí entra a persuasão, entra a explicação, entra a analogia para você fazer o paciente entender quais os problemas que aquela atitude que ele está tomando, que não é a correta, vai trazer para a vida dele. E isso aí é comunicação. E é uma das coisas mais importantes dentro de um consultório, seja um consultório odontológico ou seja um consultório seja lá o que for. A comunicação, ela rompe essas barreiras. Acho até, inclusive, Paulo, que para a vida você saber comunicar, expressar a sua ideia na odontologia ou em qualquer área é imprescindível. Você saber passar com clareza o que você quer dizer, a sua ideia, mas principalmente na odontologia com os seus pacientes, é imprescindível para que você se faça entender e que o paciente possa refletir também. Como você estava falando, o paciente não é dentista, o paciente não sabe da ciência odontológica, então ele acha, ele pensa que ele sabe a solução. E ele tem o direito dele de querer, o dente é meu, eu quero arrancar, tudo bem. Mas nós, enquanto mais esclarecidos, temos o dever, nós fazemos o juramento quando a gente se forma. Exatamente. Nosso juramento nos compele a fazer o que é melhor para o paciente, você explicar para o paciente o que é bem. E sempre propor para o paciente o que é melhor para ele. Logicamente que a gente tem que equalizar o que é melhor para o paciente e o que ele consegue alcançar. Mas aí mas no final da história é fazer o que é melhor para o paciente. E para o paciente poder entender e escolher, ele precisa ter clareza da sua explicação, ele precisa ter clareza do que está acontecendo com ele e precisa ter clareza de como se resolve. Isso é uma coisa, inclusive, que você comentou agora, professor, que eu achei interessante, porque exatamente entre fazer o certo e fazer aquilo que cabe no paciente, no bolso do paciente, é um limiar que dói, às vezes, no nosso coração, né? Já aconteceu comigo, e se algum dentista aí com mais de 1 ano de profissão disser que nunca tirou um dente que ainda podia ser salvo, não existe isso, não num consultório particular. Mas eu vou te falar, eu sou um guerreiro, eu luto até o último momento para o paciente fazer aquilo que é certo. Né? Então, aí entra a comunicação, as explicações, né? Os pós, né? Os contras de você tirar um dente, porque assim, dependendo do público que você está atendendo, né? Eu tive consultório dentro de bairro, já atendi consultório popular, então a gente pega muito aquele povo que já veio do avô, da mãe, do pai, que ia para o dentista naquela época, 20, 30 anos atrás, para tirar um dente, o dentista tirava 5. Porque não tinha uma radiografia, não sabia qual que era, e para não correr o risco de tirar o errado, já tirava logo um M-arco inteiro. Então, assim, eu ouço muito esses relatos no meu consultório. É triste, gente que usa prótese total, né, que é edentado total, superior e inferior, que tirou os dentes, às vezes, sei lá, 70%, 80% dava para salvar, e o paciente perdeu todos os dentes. Então, mas hoje a gente vive outra odontologia. E é isso, e é aí que está o que da questão. É obrigação do dentista explicar que a gente não está mais 20 anos atrás. A odontologia, assim como todas as áreas, evoluem muito rapidamente. E a odontologia hoje salva dentes que até a gente que é dentista, não é verdade? Há 15 anos fica impressionado, fico, Jesus, como que salvou esse dente? Então, assim, é importante saber se comunicar para evitar ao máximo essas perdas desnecessárias de dente, que inclusive é um dado que o Norte e Nordeste, para variar, né, em dados ruins, né, é uma das regiões mais onde se tem edentados do Brasil. A gente já está um pouco atrasado realmente nessa questão, mas você há de concordar comigo, talvez os nossos telespectadores, alguns da nossa época, não é sério? Nossa era. Um pouco antes da nossa época, um pouco antes da nossa época também, deve lembrar. Hoje em dia a gente pega muito menos edentos do que antigamente. Então, eu quero acreditar que a gente está numa curva de evolução. Os pacientes estão mais esclarecidos. Mas ainda tem muito que melhorar, ainda temos muito que fazer. Mas já estamos progredindo. E acho que isso é importante a gente ressaltar. Antigamente, na época que eu me formei, por exemplo, não se falava de implante. Não se falava, eu tentava convencer a fazer aquela, já estava naquela época de faz o canal, não arranca o dente. Meu pai contava a história no interior, a moça que completava 15 anos no interior do Amazonas,
virou moça, né? Antigamente 15 anos virou moça, o que ela ganhava de presente? Dentes perfeitos. Como eram dentes perfeitos, arranca tudo que tem e põe uma chapa. Essa aí... Arrancava tudo, papo. Tudo. Essa aí eu não tinha ouvido, não. Essa é novidade pra mim. A gente sabe que acontecia muito isso no interior, né? Tirar tudo e põe prótese, mas... Em cima do alvéolo aberto, sangrando, que era pra fixar melhor a chapa. Essas bizarrices do passado a gente está conseguindo eliminar bastante. Inclusive, professor, importante, um caso que aconteceu comigo ontem. Eu, há um tempo atrás, fiz uma prótese para uma paciente e ela retornou ontem no meu consultório com a filha de, acho que 16 anos, 15 anos. Uma moça, né? Como você falou. Ela, doutor, a minha filha quebrou o dente, estou indo aí com o senhor. Beleza, pode vir. Eu imaginei, tá uma tragédia. Adivinha? A paciente tinha só uma fratura no dente anterior porque caiu e bateu mesmo. Não tinha uma cárie. E eu achei aquilo brilhante. E quando a paciente saiu do consultório, eu comentei. Eu falei, olha aí como é que é. A paciente teve muitos problemas na vida dela, né, com os dentes, e já orientou a filha a não ter, né? Ajudou, não é só orientar, né? Porque a gente sabe que tem que meter a mão na massa ali, na boquinha da criança, para escovar, para cuidar, porque criança sozinha não faz, a gente sabe disso, né? Vai lá, faz. Eu vejo muito pai chegar no consultório, professor, e a gente dá aquelas broncas, né, com carinho, né? Olha, vamos... Ah, mas eu peço, doutor, todo dia. Não adianta, né? Só pedir para uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade, a criança não vai enrolar, não vai fazer direito. Então é responsabilidade também dos pais com relação a isso, né? Mas é importante que os dentistas orientem os pais a fazerem o certo. A cobrar a criança até ali, eu costumo dizer que até ali por volta dos 11, 12, 13 anos, o jovem ainda não tem muita cabeça, ainda tem que estar pegando no pé, né? Você concorda com isso? Cara, então, eu falo para os meus alunos que é 2 classes que eu rezo todo dia, eu agradeço ao Pai do Céu e eu peço proteção a todo mundo que é odontopediatra e protesista, porque eu demando muito dos dois. Os protesistas me mandam o canal para eu fazer, e aí eles transformam em dente de novo, em pino, hoje nem mais pino, faz biomimética, tem outras questões muito interessantes. Muito, muito. E odontopediatra com criança, cara, porque lidar com criança é difícil. O adulto que tem clareza, que tem esclarecimento, que sabe o que tem que fazer, não faz, avalia a criança que não entende. Como você falou, eu vou usar um exemplo para meus alunos. A mãe de vocês chegar para você perguntar, filho, você quer tomar banho agora ou mais tarde? Vai tomar banho, cuida. Agora. Escovar o dente tem que ser a mesma coisa. Ah, doutor, ele não gosta de escovar o dente. O que a senhora pergunta se ele quer escovar o dente, minha senhora? A senhora pergunta a opinião dele se ele quer escovar o dente. Mande. E acompanha. Falou, vai escovar o dente. Aí tu vira de costas. A criança jogando videogame, tu acha que vai parar. Finge, né? Finge que escovou. Vou já lá, né? Vou já lá. Pois é. Então, assim, tem que saber orientar. Assim como a gente orienta os pacientes, os responsáveis têm que orientar as crianças. As crianças ainda não têm lucidez do que tem que ser feito. As crianças ainda são pequenas. Eles precisam de uma orientação mais firme e mais próxima. Não é só você mandar uma mensagem, filho, vai tomar banho, deixa quietinho. Não. É desafiador, concordo. Você cuidar de criança, tanto profissionalmente como odontopediatra, quanto pessoalmente quanto família, você ser pai e mãe, é um desafio. Demanda você abrir mão de você mesmo. Então, para você orientar uma criança, você tem que dedicar tempo. E para poder você evitar de fazer um tratamento mais complicado com a sua criança, o tratamento mais básico, mais simples é escovar o dente. Pasta e escova de dente é o tratamento odontológico mais barato que tem no mercado. Não quer gastar com cirurgião dentista, vamos gastar com escova, creme dental e fio dental, né? Não vamos esquecer do fio dental, que é super importante. Senão vou mandar uma galera lá pro Naildo. E ainda assim, às vezes tem que botar aparelho, né? Escova dente bonitinho, ainda tem que botar aparelho. Ainda tem que usar o aparelho. Não quer dizer que não vai precisar de tratamento odontológico e nem de acompanhamento pelo resto da vida, né? Exatamente. Limpeza básica, remoção de tártaro, isso a gente sabe. Inclusive, isso aí é uma conversa que tem que ter ali com os pais, com os responsáveis. Trazer de 6 em 6 meses, fazer uma limpeza, uma acompanhamento, né? Não é porque o paciente está ali com os dentes em perfeito estado que você não vai precisar que o paciente volte ao consultório, né? Precisa fazer esse acompanhamento. E isso aí é importante até que as pessoas saibam, né? Tanto os pais quanto os profissionais orientem, né? Porque tem dentista que não faz isso. Que não pede
para o paciente voltar de 6 em 6 meses, não controla isso na agenda, né? Hoje a gente tem aí a agenda digital que ajuda muito no consultório, né? A você ter as consultas de retorno, né? Já deixa pré-agendado no sistema. Então, assim, é difícil lembrar que a dona Maria tem que trazer a Joana para vir fazer a profilaxia, mas o teu programa já te ajuda a fazer isso. Então, eu vou contar uma história curiosa aqui, professor. Que é aquela questão do que a gente conversou sobre a questão do popular. Eu passei 10 meses no popular, mas isso me arrancou me arrancou um dinheiro, um financeiro muito grande, porque era no papelzinho ainda, lembra? Aquela fichinha no papel, João da Silva, data. E aquilo ali, cara, eu levei para dentro do meu primeiro consultório, e levei para dentro do segundo, e levei para dentro do terceiro. E aí, quando eu fiz a reforma do terceiro consultório, isso já 6 anos depois, já 6 anos capengando, que eu contratei um CRM, né? Um programa. Hoje a gente tem vários programas no mercado aí que te cobram 100, 150, 200 reais por mês e que vão te trazer muitos benefícios. Então você que está aí do outro lado, que porventura passou por essa experiência de trabalhar com fichinha manual ainda e montou seu próprio consultório. Eu tenho um amigo dentista, que é óbvio que eu não vou citar o nome, que nem precisa. Está 10 anos na odontologia e ainda não tem um CRM, para controlar os seus pacientes. Cara, isso é um erro gravíssimo. Se você quer melhorar o seu resultado, se você quer ter mais pacientes, ter mais volume de consultas, ganhar mais dinheiro, tem que ter um CRM, tem que ter um controle, tem que ter um simples dental da vida ali, um codental, quais são os outros aí que tem aí no mercado, tem vários, todos baratos, 100, 150, 200 reais. Esse valor retorna muito, muito fácil para você. Inclusive, essas questões de tecnologia na odontologia é um tópico da onda do momento. Eu acho que não dá para você desvencilhar disso daí. É que nem você querer dizer que tem consultório e não tem mídia social. Poxa, hoje em dia eu vou fazer propaganda na TV. Ninguém mais vê TV. Se você não tá na mídia social, ninguém te enxerga, ninguém vai ver. Fica invisível, né? Você fica invisível. Então, assim como é fácil você entender que a mídia social é o local onde a gente enxerga, é a vitrine, a tecnologia é o que vai te ajudar a angariar também os pacientes. Você ter uma gestão digital no seu consultório, organizar um papel tal. É importante a ficha, mas tudo isso é digital. Que digitaliza. Papel que joga fora. Molha, papel perde. O digital é mais difícil perder. E você... A nuvem é mais complicado. Mas o maior problema mesmo não é nem você perder ou não perder o papel. O maior problema é você não conseguir captar de novo esses pacientes. Porque quem que vai ficar pegando 1000 fichas? Eu lembro que eu tinha 6.000 fichas nos meus consultórios. 6.000. Agora, quem que vai ali olhar 6.000 fichas à mão para ver se a dona Maria precisa voltar para refazer a prótese, fazer uma nova prótese ou uma nova profilaxia? Não vai, entendeu? Então, por isso que é tão importante, como você falou, ter esse controle digital dos pacientes. Isso aqui tá aí uma coisa muito importante que foi dita hoje aqui, que todos aí que estão nos assistindo têm que ter. Não tenho, Paulo, mas eu vou gastar 100 reais, 150 reais por mês. Gente, isso não é nada. Isso não é nada. Isso é irrisório perto dos benefícios que isso vai te trazer. E eu estou falando de parte financeira mesmo, porque você deixar passar uma profilaxia de alguém que ali tinha que retornar, não retornou e você não ligou porque você não lembrou, você não tem como olhar no papel, você já perdeu, sei lá, 200, 300, 400, 500, seja lá quanto for que você cobra no seu consultório. Você já perdeu a mensalidade de 2, 3 meses do seu programa com um único paciente. Então, isso é muito importante, se envolver estar dentro do consultório com muita tecnologia envolvida em tudo, não só nessa área da gestão. Sim, mas toda a questão de perder ficha, não sei se já deve ter acontecido contigo. Às vezes a gente até lembra, vai falar com a secretária, fulana, liga pro seu João, que já tá na época dele voltar, e a secretária fica bem maluca, da ficha do seu João, exatamente. Ela não sabe onde tá porque ou ficou em cima da mesa, ou porque não tá na letra J. Exatamente. Então, assim, uma bagunça. Você tendo tudo digitalizado, só você escrever lá João das Couves, aí vai aparecer lá a fichinha dele, o contato, essas questões de você ter tudo digital do paciente também, você entrar em contato, fazer o feedback, às vezes o paciente, cara, eu tava pensando em fazer claramente, eu tava procurando dentista. Importante, né? Então, às vezes, você vai fazer uma profilaxia e o paciente já vem com outra demanda pra você, ou então, poxa, eu tenho uma sobrinha, poxa, doutor, ainda bem que o senhor ligou. Tá entendendo? Às vezes é uma coisa inesperada. Uma coisa que tu falou, é porque bora botar 200 reais por mês por conta do programa.
novamente, é o que eu falo, eu reitero, o dentista, a gente forma o dentista para ser empregado e não empresário. Exatamente. Você ser gestor de clínica, você tem que ter certos gastos com algumas situações que a empresa demanda de você. Ah, eu não queria ter que pagar INSS, então tu não quer ter uma secretária, tu não quer ter uma ASD. Ah, mas eu preciso de alguém, então você tem que arcar com ela, é um ser humano e ela tem direitos trabalhistas. Você vai ter que arcar com todas estas coisas. Ah, mas eu quero captar paciente. É mídia social, é retorno, é agendamento. Tudo isso envolve investimento que você tem que conhecer. Ah, mas eu não sou muito bom nisso. Então contrate um administrador para se preocupar isso com você. Se você quer ser só dentista e quer ter um consultório no seu nome, terceiriza. Né? Se a pessoa... E eu vou dar aqui um conselho. Se você que está aí do outro lado quer ser só realmente dentista, você não quer ser, né? Você não quer tomar conta do seu negócio, não monte um consultório. Vou contratar um gestor. Você não vai ter caixa para isso. Muito provavelmente o próprio consultório não vai se sustentar, porque você vai ter que contratar um gestor, você vai ter que contratar uma secretária, você vai ter vários gastos que você não vai conseguir arcar, né? Só sendo dentista. Você precisa, para ter um consultório, você precisa ter esse jeito empresarial, esse conhecimento sobre tudo, sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre contratação de pessoas, né? Isso é uma coisa que você tocou que é importante, né? Gerir as pessoas dentro do teu próprio consultório. Mas, professor, o nosso tempo está acabando, né? Eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Estive com o professor Naildo Aguiar, que é coordenador do curso de odontologia da Universidade Newton Lins, formado pela universidade, graduado pela Universidade Estadual? Isso. Estadual do Amazonas. Professor, foi um prazer ter você aqui, a sua conversa foi maravilhosa, muito gostosa. Espero que muitas informações que a gente deu aqui, os alunos, as pessoas que estão nos ouvindo, coloquem em prática, porque realmente são coisas muito importantes. E eu queria que você deixasse a sua consideração final aí para aquela pessoa que está terminando o curso de odontologia, está ali meio perdida, sem saber o que fazer, até pensando em montar um consultório, montar um negocinho próprio com um colega, com um amigo. Queria que você desse um recado para essas pessoas, com toda essa vivência que você já teve aí na odontologia. Primeiramente, Paulo, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, uma enorme satisfação estar aqui com você e os nossos internautas acompanhando aqui o bate-papo. E para os nossos futuros colegas, para você que está graduando em odontologia, entendam o seguinte, gente: é perfeitamente normal você estar se sentindo inseguro, normal você não saber, e agora o que eu faço? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer. O que eu aconselho para você? Experimente um consultório que já existe, vá para uma clínica. Mas eu quero abrir um próprio negócio. Então vai para alguém próximo a você e acompanha como que ele administra o consultório, vê quais são as tarefas que ele tem que fazer. O Paulo falou de maneira muito fortuita, todos os colegas que eu conheço que terceirizaram a administração acabaram voltando atrás. Não dá certo você ficar só com o administrador. Não tem como. Você tem que ser o dono do seu negócio. Se você quer ter um consultório, você tem que ser dono de negócio. Então acompanha, vê como é que ele gere plano, como é que ele gere paciente, como é que ele gere a equipe. Não, eu quero ser só dentista. Então você vai trabalhar com os outros, você vai oferecer um serviço, o que não é vergonha nenhuma também. Você só tem que decidir o que você quer, e você só vai descobrir o que você quer experimentando. Então tenha experiência, vá trabalhar, vá no consultório, tente ver, acompanhe as rotinas. Tem muitos colegas, você deve conhecer alguém. No consultório que você trabalha, eu não conheço ninguém. Então no consultório que você trabalha, pede para acompanhar. Poxa, eu queria ver como é que faz aqui, doutor fulano, posso te acompanhar? Seja humilde, pergunte. Eu acho que perguntar não ofende ninguém. Contanto que você pergunte com jeitinho, ou você é a pessoa um pouco mais arredia, pergunta, explica. Poxa, eu queria entender como é que funciona, você pode me explicar? E acompanha. E aí você decide o que você quer fazer. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo episódio.